realidade, a ideia básica é a seguinte: você tem trem, metrô, ciclistas, pedestres, os carros, os ônibus, todos eles têm uma via específica para eles circularem. E as motos não, as motos elas circulam entre os carros, nos espaços que sobram entre os carros, e isso é um dos fatos que causa os acidentes, porque você não tem essa via identificada, os motociclistas vão circulando por entre os carros nos espaços que acabam sendo deixados ali entre os veículos. Então, a ideia era essa, você criar um espaço específico para que os motociclistas pudessem circular com segurança e pudessem circular exatamente com essa segurança, tanto para os veículos quanto para os motociclistas em especial, que é o mais vulnerável aí dessa cadeia. Nós tivemos anteriormente duas experiências que não foram boas aqui em São Paulo, que foi na Avenida Sumaré e na Rua Vergueiro. Elas foram colocadas à esquerda da via, diferentemente da faixa azul, que nós não mudamos o comportamento do motociclista, que normalmente ele está acostumado a trafegar entre a faixa mais à esquerda e a segunda, ou seja, entre a primeira e a segunda faixa. E na Avenida Sumaré e na Vergueiro, nós mudamos esse comportamento e colocamos os motociclistas circulando junto à calçada do lado esquerdo da via. Isso acabou provocando mais acidentes. O pedestre, ele quando ia atravessar, muitas vezes ele tem um comportamento de não perceber a moto, que ela estava muito próxima e era atingida pela moto. A faixa também era muito larga e propiciava a ultrapassagem entre as motos. Isso também foi um fato gerador de acidentes. E a ocorrência frequente de conversões proibidas, em especial na Rua Vergueiro. Então, isso começou a provocar muitos acidentes e nós tivemos que desativá-la. E aí era um grande receio que nós tínhamos também, né, dessa experiência não positiva, da implantação e continuidade desse projeto. Mas continuamos discutindo, teve um grupo que se juntou, todo dia a gente fazia reuniões para ir cultivando esse projeto e fazendo o crescimento dele. Dentro da cidade de São Paulo, nós temos aí as vias com maior volume de motos na hora pico. Nós temos a Marginal Pinheiros, com 4.300 motos, Radial Leste, 2.300, Marginal Tietê, 2.138. E aqui, em quarto lugar, vinha a Avenida 23 de Maio, que foi a primeira que nós implantamos a faixa azul. A ideia de implantar na 23 de Maio também, além do número de acidentes e do grande número de motos circulando, é porque ela era uma via em que há um controle de acesso, há um comportamento do motorista, o volume de veículos tem um volume muito baixo de caminhões e de ônibus, os caminhões só circulam à noite. Então, ela tinha algumas condições ideais para que a gente fizesse um projeto piloto, iniciando aí pela 23 de maio. Esse projeto, depois, nós caminhamos com ele e agora, em outubro, nós implantamos aqui também na Avenida dos Bandeirantes, que tem um volume de hora pico de 1.673 motos na hora mais carregada. Na 23 de maio, quando nós pegamos o número de acidentes de 2018 a 2020, nós observamos que tivemos 150 sinistros em 3 anos. Desses 150 sinistros, foram 159 feridos e 12 mortos. Desses 150 sinistros, 117 tinham uma moto envolvida, ou seja, 78% dos sinistros sempre tinham uma moto envolvida na 23 de maio. E desses 117 sinistros, 21, isso aqui significava como 21 sinistros por quilômetro em 3 anos de levantamento. Então, essa foi também uma grande motivação
para que nós iniciássemos esse estudo, esse projeto na 23 de maio. Nós elaboramos um pré-projeto, um relatório de situação, um relatório descrevendo todas as atividades que nós pretendíamos estar implantando e encaminhamos para autorização junto ao Senatran para que eles nos dessem autorização para a implantação em caráter de experiência ainda o projeto Faixa Azul na Avenida 23 de Maio. Então, nós já de porte, apesar dessa portaria ter saído no dia 4 de fevereiro, no dia 25 de janeiro a gente já estava com essa portaria em mãos, já tínhamos autorização do Senatran e implantamos efetivamente na 23 de maio. A 23 de maio nós implantamos, a 23 de maio faz parte do corredor norte-sul, ele corta a cidade de São Paulo no sentido norte-sul, ele liga a zona norte da cidade, que é uma zona bastante povoada, e vai em direção ao aeroporto, e a zona sul, onde praticamente quase 50% das motos, principalmente do setor de entrega, praticamente 50% das pessoas que trabalham com motos vêm da zona sul. Então, é uma característica bastante importante, por isso também nós optamos por essa via. Esse trecho foi implantado num único sentido, no sentido norte-sul, com uma extensão de 5 km. A velocidade regulamentada na via é de 60 km por hora, ela não tem nenhum semáforo, também não tem travessia de pedestres, isso também foi um fator para que nós optássemos pela 23 de maio para fazer esse projeto piloto. Havia essa redistribuição do espaço viário, nós tínhamos 4 faixas, mais uma faixa exclusiva para ônibus, e as motos circulavam no espaço que sobrava entre a faixa 1 e a faixa 2. Aqui a largura da faixa que nós tínhamos, em alguns trechos, ela chegava a 5,40. Então, quando nós redistribuímos o espaço, não houve nenhuma perda. Algumas faixas, inclusive, até ganharam um pouco mais de largura. Mas aí nós conseguimos ter uma faixa de 1,2 metros entre a faixa 1 e a faixa 2, sendo que a faixa física, realmente, para que a moto circule, ela está em torno de 90 centímetros, porque nós temos um balizamento branco do lado de fora e, por dentro, o balizamento azul, fazendo um destaque dessa faixa. Antecipadamente à implantação dessa faixa, nós fizemos a divulgação junto à imprensa, divulgação nos termômetros da cidade. Nós tivemos um convênio também com a Eletromídia, que é uma empresa que detém a propaganda em elevadores. Então, nós também colocamos essa informação da faixa azul nos elevadores de alguns prédios. Alertamos com faixas de vinil ao longo dos viadutos, banners específico com mensagens para os motoristas e para os motociclistas em especial. Então, a divulgação com banners e faixas de vinil ao longo do corredor. Para fazer essa implantação, nós tivemos que fazer o apagamento de toda a sinalização horizontal do corredor e, logicamente, também a implantação da sinalização vertical. Porém, quando nós fizemos o apagamento e a pré-marcação das faixas, os veículos já começaram a adotar uma outra posição na via e a faixa azul já praticamente ficou estabelecida entre os dois veículos. Então, isso aqui já começou a nos dar mais confiança ainda no sucesso desse projeto, pelo entendimento que tanto motoristas quanto motociclistas tiveram dessa nova lógica desse projeto. Aqui é uma fotografia que eu tirei em cima do viaduto Tutóia, que é um dos últimos
da 23 de maio, desse trecho que está implantado. Aqui ao fundo a gente tem o Parque do Ibirapuera e aqui no lado esquerdo, do lado direito da via, é onde tem a faixa implantada. É fácil de observar nesse ponto, é um ponto bastante curioso de você observar o comportamento do tráfego nos dois sentidos, uma vez que você vê um comportamento dos usuários, tanto do veículo quanto das motos, um comportamento mais tranquilo. Você consegue perceber, inclusive, que não há mais aquela buzinação típica dos motociclistas quando eles estão tentando abrir caminho entre os veículos, que é o que ocorre na faixa, nessa pista do lado esquerdo, que é a pista em direção à Zona Norte, onde essa faixa ainda não foi implantada. Então, você vê um comportamento mais agressivo dos motociclistas, um comportamento mais defensivo e, às vezes, também agressivo dos motoristas. Então, nós ainda não conseguimos implantar desse lado, no lado sul-norte, porque há necessidade de execução de algumas obras para a implantação dessa sinalização. O Senatran nos exigiu aí para autorização definitiva, e aí quando tivermos essa autorização definitiva, essa autorização passa a nível federal, então todas as cidades estariam autorizadas pelo Senatran para a implantação dessa sinalização. Então nós temos um levantamento de dados dos acidentes nesse trecho piloto. É um levantamento mensal, nós todo mês temos que encaminhar ao Senatran, aliás, a cada 6 meses nós temos que encaminhar ao Senatran um relatório, mas nós temos feito esse relatório mensal e depois, ao longo do tempo, nós juntamos e encaminhamos ao Senatran os dados de acidentes, que é um levantamento que nós fazemos em campo. Os nossos agentes, em todo acidente com vítima, em todo acidente com moto, o agente vai em campo e faz um levantamento do acidente, pega dados do acidentado, do acidente. Esse trecho do corredor é um corredor que é monitorado também por câmeras, então nós temos um acionamento rápido dos agentes em campo. Há uma pesquisa também do índice de utilização, em que nós fazemos uma contagem do percentual de motos que percorrem pela faixa azul e do percentual de motos que percorrem fora da faixa azul. Então, nós fazemos também essa pesquisa. Um dado que não estava no nosso radar, que nós não tínhamos muita preocupação, era com o índice de lentidão, mas os agentes em campo começaram a relatar a percepção de que havia uma redução na lentidão do corredor da 23 de maio. Então, nós começamos também a coletar os dados de lentidão. Os dados de velocidade média nós pegamos também com um agente nosso em moto, acompanhando o grupo de motociclistas. Então, ele faz essa medida várias vezes ao dia e algumas vezes por semana, e nós obtemos a velocidade média do corredor praticado pelas motos na faixa azul. E o nosso centro de treinamento em educação de trânsito, eles têm feito uma pesquisa de opinião, uma pesquisa de opinião tanto com motociclistas quanto com motoristas, e a opinião que para nós parecia muito óbvia de ter uma aceitação muito grande por parte dos motociclistas, ela também se mostrou muito favorável por parte dos motoristas, que também se sentem seguros com essa sinalização. Aqui um recorte dos acidentes registrados. Então, aqui são todos os acidentes registrados envolvendo motocicletas. O azul são os acidentes ocorridos na faixa azul e nessa cor marrom aqui, fora da faixa azul. Nós tivemos apenas um mês de abril, em que houve um número mais acentuado de acidentes. Nós não conseguimos identificar nenhum fator para que isso tivesse ocorrido, não houve nenhuma alteração, mas está aí, faz parte da pesquisa. Então, aqui são os acidentes com vítima. Perceba que a severidade dos acidentes também é bastante menor. Nós
durante todo esse período, desde o dia 25 de janeiro até hoje, nós não tivemos nenhum óbito e apenas um acidente mais sério em que houve a necessidade do transporte ao PS. Na realidade, muitas vezes eles são transportados ao PS, as vítimas são transportadas, mas por escoriações. Mas teve um que foi um pouco mais sério, que na realidade ele bateu na traseira de um veículo e ele estava olhando no celular. Então, também foi em parte, culpa do próprio motociclista que estava com o celular na mão recebendo uma mensagem. Aqui, nós aproveitamos uma metodologia de tratamento de acidentes em rodovias feito pela Universidade Federal de Santa Catarina, em que nós estabelecemos esse índice calculado aí em UPS, Unidade Padrão de Severidade, por milhão de veículos por quilômetro. Nós medimos, obtivemos esses dois dados, esse índice 4,09, índice de acidentes na faixa azul, e o índice 9,55, o índice de acidentes fora da faixa azul. Aqui, 4,09 na faixa azul e 9,55 fora da faixa azul. Ou seja, isso representa que fora da faixa azul, o risco de você se envolver num acidente é 183% maior do que trafegando dentro da faixa azul. Esse tratamento foi interessante porque nós consideramos o número de veículos, o número de motos que percorrem na faixa azul e o número de motos que percorrem fora da faixa azul. Então, estabelecemos aí uma equivalência de volume e obtivemos esse dado que foi bastante satisfatório para nós aí como um projeto que tem se mostrado bastante importante. E parte daquele dado é obtido aqui por essa pesquisa que nós fazemos da evolução do uso da faixa azul. Então, quando você pega aqui a média da manhã na faixa azul, ela chega a 87,2% de utilização da faixa, e no período da média da tarde, em torno de 82%. Então, você tem uma adesão bastante significativa das motos circulando pela faixa azul. Aqui, como eu falei, a média de lentidão, então nós comparamos o ano de 2022 com o ano de 2019, que foi um ano antes da pandemia, e nós, todos os meses, nós obtivemos redução desse comparativo obtido pelo Waze. Apenas agora, no mês de setembro, houve um aumento de 33% na lentidão, porém, foi um mês com bastante chuva aqui em São Paulo, então talvez isso tenha afetado também essas médias. De posse desses dados e do primeiro semestre de avaliação que nós encaminhamos ao Senatran, nós tivemos novas negociações com o Senatran e eles nos autorizaram novos trechos para que nós pudéssemos implantar a faixa azul. E uma das solicitações do Senatran é para que fosse uma via que tivesse características mais urbanas, que tivesse travessia de pedestres, que fosse mais inserida dentro do meio urbano, que tivesse ônibus, uma possibilidade de tráfegos mais semelhantes ao de vias urbanas. Aí, agora, em agosto, nós obtivemos essa autorização do Senatran para que nós pudéssemos fazer a ampliação em mais outros 3 trechos de faixa azul. Então, nós tivemos aqui esse trecho em azul do corredor norte-sul. É o trecho que já está em operação desde 25 de janeiro. Aí tivemos autorização para o trecho inicial, ainda do mesmo corredor norte-sul, para o trecho aqui da Avenida Santos Dumont, desde a Praça Campo de Bagatelle até a Praça da Bandeira, juntando com o trecho inicial em operação.
E um outro trecho em continuidade ao trecho em operação, que é também do corredor Norte-Sul, na Avenida Moreira Guimarães, entre o complexo João Jorge Saad, que é onde termina o trecho em operação, e a Avenida dos Bandeirantes. E a Avenida dos Bandeirantes, em ambos os sentidos, entre a Marginal Pinheiros, que está aqui, e o viaduto Aleomar Balieiro, que é a chegada da rodovia dos imigrantes. Então, aqui é uma rodovia e aqui a Marginal Tietê, ela interliga também algumas rodovias junto ao rodoanel existente aqui em São Paulo. Então, agora, em outubro, aliás, no dia 6 de outubro, nós iniciamos a operação da Avenida dos Bandeirantes com a faixa azul. Então, esse aqui é o trecho inicial, esse é o trecho que nós já vamos iniciar, depois lá do corredor Norte-Sul, e aqui também da Praça da Bandeira. Então, vamos aqui para a Avenida dos Bandeirantes, que é o trecho que nós começamos a operação agora em 6 de outubro. Ele tem 8,5 quilômetros de eixo, ele está implantado nos dois sentidos. A velocidade regulamentada lá é 50 km por hora, ele tem 12 semáforos. Todos esses semáforos nós olhamos todos de novo, refizemos todas as programações semafóricas de todos esses conjuntos semafóricos. Nesses dois cruzamentos, eles não tinham um tratamento específico para pedestre, então nós incluímos uma fase para pedestre, para travessia integral dos pedestres nesses dois cruzamentos, e com isso nós tivemos que proibir as conversões à direita para permitir a travessia segura dos pedestres. Então, nós tivemos um trabalho inicial de reprogramação e adequação de todos esses 12 semáforos e a implantação da sinalização. Aqui é uma foto geral, aqui desse lado, do lado direito é o aeroporto de Congonhas, e é uma via com um número de 5 faixas, tem um volume constante, um volume bastante alto. Vocês acho que devem conseguir perceber ao fundo a existência de caminhões, então ele tem um tráfego de caminhões bastante significativo também. E isso também era o motivo de nós ampliarmos os estudos dessa via pela composição do tráfego ser diferente da 23 de maio. Aqui um detalhe do projeto, então nós ficamos aqui com a faixa da esquerda com 2,9 metros, a segunda faixa com 2,80, 3 e 13,20, e a faixa das motos com 1,20 m. O mesmo rebatendo no outro sentido também 2,5, 2,90, 2,80, 3 e 13,20, essas duas faixas mais largas destinadas aí ao tráfego de veículos de grande porte. Nós incluímos também os boxes de moto em todas as aproximações semafóricas. Esses boxes de moto servem para que as motos fiquem à frente dos veículos. Em muitas cidades isso já é usado também. É uma ação bastante importante também com relação à segurança tanto veicular quanto de pedestres. As motos se posicionam aqui à frente dos veículos, e como eles têm uma largada mais ágil que a dos veículos, eles conseguem se ajustar aqui na saída e ir ao longo direcionando para a faixa azul. É bom sempre lembrar que a faixa azul não tem um caráter de exclusividade, ela não é uma faixa exclusiva para motos, apesar de que pela largura ela só comporta motos, mas a gente sempre conversa com os sindicatos, e isso é importante também dizer, que antes da implantação dessa sinalização na 23 de maio, nós tivemos conversas com todos os sindicatos que representam a categoria, sindicato dos entregadores, associações de motociclistas,
com a Polícia Militar, com os grupos em que eles têm motociclistas e com motociclistas da própria CET, que é a companhia, que é um órgão gestor do trânsito na cidade de São Paulo. E, junto com eles, nós fomos ajustando a largura da faixa azul. Inicialmente, no projeto, ela tinha uma largura um pouco mais larga, ela estava com 1,50 m a 1,70 m. E aí, no decorrer do projeto, com essas participações dos sindicatos e dos grupos de motociclistas, nós fomos ajustando e chegamos nesse número que, a princípio, nos parece o ideal, de 1,20 m de largura, sendo 90 centímetros da largura útil dentro da faixa azul. Então, é importante também salientar isso, que a construção desse projeto foi feita também junto com os motociclistas, junto com os usuários. Isso é importante porque eles também se sentem responsáveis pelo crescimento do uso dessa faixa. Eles têm divulgado vídeos promovendo a condução com segurança dentro dos grupos de WhatsApp dos sindicatos. Eles têm nos ajudado bastante nessa comunicação com os usuários, em especial para que todos eles tenham um comportamento de segurança ao trafegar na faixa azul. Então, isso é muito importante porque eles se sentem muitas vezes tão seguros de estar circulando nessa faixa que muitas vezes acabam esquecendo e acabam acelerando um pouco a mais. Isso é um comportamento que nós tentamos sempre, ainda por meio de campanhas e por meio dessa conversa com os sindicatos, conscientizá-los de que não há necessidade de acelerar dentro da faixa, porque eles já ganham tempo, não tendo necessidade de estar driblando ali os veículos todo dia na sua condução, nas vias em que não existe essa sinalização. Então, aqui mais um detalhe da sinalização horizontal implantada. Então, como vocês veem, aqui do lado de fora é uma sinalização branca e o azul fazendo contraste à sinalização branca. Aqui é um cone de início e término da faixa azul. Então, nós sempre colocamos no início da faixa esse cone com 50 metros e ao término também da faixa, também esse cone para sinalizar o motociclista que essa faixa vai ter uma interrupção à frente. E o tratamento junto às linhas de aproximação e das faixas de pedestre, uma linha de aproximação com taxas sempre nas aproximações. É importante ressaltar também que na 23 de maio nós inicialmente não colocamos taxas ao longo da via porque a gente não sabia, queria experimentar o comportamento do motociclista. Nós, numa outra conversa que nós tivemos com motociclistas, nós levamos de volta ao centro de treinamento mais um grupo de motociclistas dos sindicatos para testar alguns tipos de taxas que nós poderíamos estar usando aí na faixa azul. Inclusive, nós simulamos uma pista molhada, nós molhamos todo o circuito que nós montamos para eles perceberem como seria a reação em dias de chuva e chegamos numa taxa que eles acharam que era segura para a trafegabilidade mesmo em períodos de chuva. Então, novamente, nós levamos ao Senatran uma proposta de implantação dessas taxas. E aí, em 13 de outubro, nós tivemos essa portaria e no dia 21 de outubro, se não me engano, nós fizemos a implantação e a liberação e a inauguração dessas taxas implantadas. É sempre bom lembrar qual que é a importância dessas taxas, principalmente em dias de chuva, e para criar uma linguagem ao motorista, ao motociclista e também ao pedestre, que ali é uma via que tem
um tratamento específico para motos, portanto, é uma via que tem um número intenso de motos, e aí, tanto o motorista, motociclista e, em especial, o pedestre, que ele tenha um comportamento de segurança, porque ali é uma via em que há uma possibilidade de ter uma moto trafegando entre os veículos. Então, é sempre bom lembrar que há necessidade de sempre se proteger o mais fraco do sistema, que nesse caso é o pedestre. Então, o motociclista cuida do pedestre, o veículo cuida do motociclista, o ônibus cuida do motorista. Então, sempre o mais forte, o mais pesado dentro do sistema tem que cuidar dos mais fracos dentro dessa cadeia. Então, nós aqui é a linha de montagem da empresa que nos forneceu essa sinalização. Então, aqui elas ainda na linha de montagem, aqui elas já implantadas. Você vê que a largura, apesar de ser 1,20 m, a largura que há aqui dentro não é uma largura excessiva, que não permite a ultrapassagem em especial. Então, essa é uma condição que a gente tem que tomar sempre esse cuidado para manter uma distância segura do condutor com os veículos na lateral e uma largura que não permita a circulação em alta velocidade das motos. Ou seja, um motociclista um pouco mais lento, ele acaba segurando um pelotão atrás dele, e isso também é um comportamento de segurança. E junto às travessias de pedestre, nós conseguimos implantar taxas a LED. Essas taxas, elas têm, aqui não aparece, mas eu tenho uma, depois eu mostro para vocês. Elas têm, aqui em cima, elas têm um captador de energia solar, e à noite elas permanecem acesas junto às travessias, junto à aproximação dos semáforos. Então, isso também é importante, também para criar um alerta em especial dessa presença de pedestres. A faixa azul, ela foi implantada num cadenciamento diferente da sinalização adotada para os veículos. Os veículos nós adotamos, dependendo do tipo de via, 2x4, 2x6, 3x8. Então, e aqui o cadenciamento foi de 2x2, para criar também uma sensação diferente, inclusive de uma velocidade mais alta para o condutor da moto. Então, nos trechos retos, elas estão implantadas, a seccionada, a tracejada está em 2x2, e aqui nos trechos em curva nós colocamos as taxas a cada 8x8 e nos trechos em curva 4x4. A cada 4. Nós criamos também uma bateria de sinalização vertical, sempre, na sua grande maioria, voltadas para a moto. Então, aqui, trânsito lento utilize faixa azul, o início e o término das faixas azuis, informando o início a 100 metros, o início a 200 e a 100 metros, e depois o início e o término também. Isso aqui nós repetimos sempre, facilita a mudança de faixa dos veículos para as motos e para os veículos, cuidado ao mudar de faixa. E também essa placa, moto protege o pedestre. E a placa que nós adotamos sempre na área de espera. Como nós temos cruzamentos semaforizados ao longo da Avenida dos Bandeirantes, nós também criamos essas faixas, essas placas, informando ao motorista faixa azul na via transversal e ao pedestre cuidado, motos, quando a moto vem do lado esquerdo ou quando ela vem do lado direito. E também na coluna semafórica nós adotamos a instalação de simplesmente uma adesivação azul e branca e azul, mas para lembrar e ter uma identificação visual para o pedestre da existência da faixa azul. Então, aqui um cruzamento tipo, aqui também um cruzamento tipo com, eu acho que vocês não vão conseguir ver aí,
mas com essa adesivação na coluna semafórica. Então, basicamente, é essa sinalização, é essa a abordagem que nós tivemos no cuidado de estar implantando essa sinalização nesses corredores importantes aqui da cidade de São Paulo. Acho que consegui apresentar todo o projeto aí. Então, estou aberto aí às dúvidas que vocês eventualmente tenham. Júlio, é o seguinte, eu fico assim, né, com a boa impressão de um projeto bem sucedido, porque tudo que você põe em orientação, né, para que seja cumprido determinados trajetos, a eficiência está sempre no que se tange à vida humana, né? Sim. Então, e aquilo que eu vinha te falando, a quantidade de motocicletas é uma coisa assim estrondosa e absurda, porque aquilo que você falou uma vez, né, é um meio mais fácil, barato, da pessoa poder comprar, adquirir um patrimônio e desse aí ele transformar de um trabalho, de uma receita, né, para poder fazê-lo, né? A gente só questionou muito quando a gente fez o primeiro seminário de motociclistas, para que é o seguinte, que no maior, você sabe disso, você foi nos países de primeiro mundo, e lá não se usa essa moto CG aí 125 que dá essa arrancada, essa velocidade enorme. Lá são as scooters, né? Para que justamente você consiga não ter tanta velocidade, né? Porque a scooter não tem essa arrancada. Você, ao acelerar, você vai demorar para ela pegar as velocidades, né? Já a CG não, você pega em pouco espaço de tempo, você adquire uma velocidade absurda. Então, é uma coisa que você aí fica brigando com peixe grande, que é a Honda, né? Porque ela acaba vendendo milhões de motos, né? E você vai atingir o mercado que ela quer atingir. Mas isso aqui, eu vejo isso aí como um futuro, né? Isso, com certeza, como você acabou de falar do Senatran, de poder implantar em outros locais, né? Isso é muito importante porque a gente tinha conversado ali com o Vinícius Verde, do INDEC de Campinas, né? E numa reunião que nós tivemos lá, eu e o Wilson, na INDEC, há um tempo atrás, o Wilson comentou com ele, ele se tornou interessado, o interesse de ele e o secretário de transporte, de viabilizar essa conversa com vocês para poder fazer a implantação desse projeto em alguns locais em Campinas, né? E Campinas também carece muito dessa necessidade de fazê-lo, porque os acidentes com moto lá é uma coisa assim também muito preocupante, né? Sim. Aí o Wilson falou, não, eu tenho o telefone do Júlio e Rabelo e passo o contato para que vocês se falem. Eu vou voltar a falar com o Vinícius Ribeiro de novo e conversar, né? Porque é interessante, né? Porque a implantação em Campinas também, ainda mais em Campinas, porque Campinas também tem outro aspecto parecido, talvez, com o que São Paulo, que, na realidade, Campinas porta quase todas as rodovias, né? São Pedro, Anhanguera, Bandeirantes, é um volume de carro também, é uma coisa astrondosa, né? Lá chega a ter 2,5 carros por habitant, quer dizer, é uma coisa assim, até difícil, não, e outra. Você tem 10, 12 municípios no entorno que corre tudo dentro de Campinas, né? Sim. Então é uma coisa assim... porque é uma cidade bastante grande e está aqui do lado, né? Está aqui encostadinho, nós, né? Isso, porque de Campinas a São Paulo é 80 quilômetros, não é isso? 80? Acho que é por aí. É nesse aspecto. Então, Júlio, Júlio, é muito importante essa resolução do Senatran de poder disponibilizar para outros municípios que estão enxergando que
que o que vocês fizeram em São Paulo é o futuro para que vocês implantem em outros municípios, talvez no Brasil todo, para que você diminua esse número absurdo de motos, né? Porque eu falo sempre o seguinte, Júlio, os sequelados que está transitando aqui, ele custa para o SUS um absurdo, né? É uma coisa astronômica, né? E o sequelado, ele fica, no caso da moto, o cara fica de 6 meses a 8 anos. Teve caso que o sequelado ficou 8 anos depois e morreu da sequela do acidente de trânsito. Sim, então, é uma coisa... e isso é uma coisa que a gente tem que sempre procurar reduzir, porque esse ponto que você tocou é extremamente importante, porque você pega o tempo de tratamento de uma pessoa que sofreu um acidente de moto, é muito superior ao de uma pessoa adoentada. Então, se você conseguir reduzir o número de óbitos significativamente, você está ganhando um hospital. Chega no final do ano, você ganha um hospital praticamente, pelo número de vagas que você acaba possibilitando oferecer dentro da mesma instituição, né? Porque você tem um tempo de tratamento muito menor quando é uma doença. E o sequelado, o custo é dobrado, porque além de você gastar o dinheiro do SUS, você gasta o dinheiro do INSS, porque o cara vai ficar encostado, porque ele não vai poder trabalhar por um período longo. Sim, isso então, quando não tem que ser aposentado, né? O custo disso é muito alto, né? E geralmente o sequelado, para depois ele poder se recuperar, a lesão conforme o acidente, ela se prolonga, né? Então, sim, o cara fica com impossibilidade de andar, impossibilidade de uma série de coisas. Então, esse cuidado que vocês tiveram aí com São Paulo, de implantar a faixa azul, foi de parabéns, de suma importância. Isso é que se faz necessário, né? Porque você tem que fazer um projeto todinho para fazer essa mudança, e os frutos colhidos disso são excelentes, entendeu, Júlio? Não, sem dúvida. A gente tem conseguido números bastante promissores aí de redução de acidentes e, como eu falei também, da redução da severidade, que é bastante importante já dentro desse próprio tema. E tem uma outra característica, não exatamente da faixa azul, mas também tem a ver com essa questão da segurança e da segurança, segurança e com a saúde também do trabalhador que utiliza a moto, que é a questão da mochila e não do baú, né? Na realidade, ele deveria estar usando o baú e não a mochila, né? Você vê aqui em São Paulo, os entregadores, a sua grande maioria utiliza a mochila. O que impede, num caso de um acidente, impede a rolagem do motociclista. Ele cai no chão e fica lá estabacado porque ele não consegue fazer uma rolagem, muitas vezes, que ele acaba se machucando muito menos. Ele tem, além do mais, ele tem a questão também da postura, de estar carregando aquela carga nas costas, né? Muitas vezes eu brinco aí, quando eu falo com o pessoal das entregas, eu lembro sempre da história do meu avô, que lá em Portugal, quando ele ia pegar as uvas na quinta, ele ia com o burrico dele, e o burrico carregava uma cesta de cada lado, e ele punha as uvas na cesta, e o burrico que levava a carga. Aqui parece que a gente faz ao contrário. A pessoa bota a carga nas costas e monta na moto, e a moto que leva, né? Então, só que a carga está nas costas dele. Então, ele vai ter um problema também na cervical, que muitas vezes esses usuários acabam não pensando, né? E outro detalhe, a pessoa fica com talvez a mobilidade de acessar freio, embreagem e frenagem mais complicado, porque fica tensionado, né? Então, até para você fazer, porque é o seguinte, eu sou motoqueiro a vida inteira, e você tem que ter agilidade para você fazer uma frenagem com freio da frente, esquerdo e redução de moto, entendeu? A hora que você aciona a frenagem, você tem que estar com mais disponibilidade para você frear a moto, porque quando eu sempre usei a moto nesse tipo de freio, você freia freio da frente, freio de trás e vai reduzindo a moto. Ela para em sentido reto, sem sair de lado, porque você usou todos os dispositivos para frear. E na partida que você está com alguma coisa nas costas, já você engessado de ter a mobilidade de fazer essa frenagem
Porque ali é o seguinte, a pessoa não tem que lembrar que você é o protetor de tudo. Sim. Você é o escudo, você é o protetor, você não está dentro de um carro que o carro você tem uma proteção todinha de ferros, de segurança, de cinto. Né? A moto nem cinto tem, né? Pois é. E infelizmente você pega assim, como você falou inicialmente, você tem muito jovem entrando no mercado de trabalho, porque assim, ele compra uma moto, serve para ele usar no final de semana e serve também como um meio de vida, né? Então, de trabalho, não tem, né? Essa experiência, isso. Ele não tem essa experiência, não tem um treinamento adequado para a condução da moto, então ele vai fazer besteira. Então, nós tivemos também um número bastante significativo de acidentados, não na faixa azul, mas assim em geral na cidade, dentro do que nós pesquisamos, um número bastante significativo de usuários que saíram do transporte coletivo, compraram uma moto porque estava em condições mais vantajosas comprar uma moto, era praticamente o mesmo valor que ele gastava por mês no transporte coletivo, comprava uma moto e se arriscava no viário, só que não tinha o treinamento necessário, não tinha exatamente. E aí se uma qualificação. Não, é uma qualificação. O cara tem que ter uma qualificação para poder tá trabalhando dentro de uma moto específica. Então, você tem que qualificar o cara para a pessoa poder aprender, saber como tem que andar dentro de um trânsito, né? Carregado desse tipo. Sem contar com a questão da manutenção das motos também, principalmente da parte de frenagem. Nós tivemos uma reunião ontem ainda com sindicatos, com a Polícia Militar, com vários órgãos que representam as entidades aí, inclusive a esqueci o nome agora, que é da Honda e das montadoras de moto. E uma das questões que foram solicitadas, inclusive pelo Sindicato dos Motociclistas, é que a Polícia Militar fizesse fiscalização das condições de rodagem das motos. O próprio sindicato pedindo para isso, principalmente as condições de freio das motos, porque eles também estão percebendo que tem muitos jovens se movendo em acidentes com moto por falta de manutenção das motos. Então, o sucesso desse projeto também depende deles, né? Depende de você ter uma condição do viário adequado, condição das motos na sua manutenção também adequado. Então, acho que é importante o envolvimento de todos, de toda a sociedade, o envolvimento dos órgãos de fiscalização, dos órgãos de representação. Todos são responsáveis pela redução de acidentes na cidade. Então, há necessidade desse envolvimento de todos.